Olá, gente. Esse é um trabalho de cálculo numérico solicitado pelo professor Alexandre Lobo. Ele está sendo apresentado no primeiro semestre do ano de 2021 pelos estudantes Rubens, Roberto, Tamires e Adonai, que sou eu, e estaremos fazendo agora uma elucidação tanto sobre os métodos numéricos quanto ao nosso método específico de apresentação, que é o método de Newton-Raphson. Por questão de otimização de tempo, terão algumas partes em que serão cortadas. Como assim cortadas? Qual parte do desenvolvimento cortada? Aquelas partes mais simples, soma, subtração, multiplicação, e a gente vai se preocupar com o cerne do procedimento e dos algoritmos em si, em cada uma das operações. O método aqui apresentado é uma sugestão para a resolução de equações não lineares de maneira numérica. Bom, dentro das funções que resolvemos e que estudamos, a gente tem as funções lineares e temos agora as funções não lineares. E os zeros dessas funções são importantes para que a gente determine o comportamento delas. Dentro das apresentações já foram dados algumas sugestões de métodos. O método em que aí vamos nos referir agora será o método de Newton-Raphson. Para tanto, faz-se necessário lembrar que b, um número b qualquer, é raiz de uma função g, se e somente se a função aplicada na abscissa b é zero. Então, quando a gente busca os zeros da função, não é novidade para ninguém, a gente está buscando os valores em que tornam aquele resultado da função nulo. Bom, a gente vai ter alguns procedimentos para obter as raízes, e que serão divididos em duas fases. A primeira fase é obter o intervalo que contém a raiz graficamente. Então, a gente vai analisar, claro, isso é uma sugestão, a gente vai analisar graficamente para poder determinar em que intervalo aquela raiz está. E então, a gente vai poder realizar os demais procedimentos. Seja uma função contínua qualquer em um intervalo, se o produto entre os extremos, daquele intervalo for menor que zero, isso é um intervalo fechado, tá? Então, existe uma abscissa que é a raiz da função. Ponto. Esse é o primeiro teorema, que a gente tem aí. Agora, se a derivada da função existir e obedecer o teorema, então o intervalo contém um único zero da função. Então, suponha que você tem uma função quadrática. A função quadrática a gente sabe que tem duas raízes. Se dentro daquele intervalo em que você estiver solicitando, você tem uma derivada, e essa derivada também obedece a esse teorema, então você está pegando um intervalo em que tem uma dessas duas raízes. Se for uma raiz cúbica, obviamente tem 3 raízes, raiz quarta, 4 raízes, e o intervalo solicitado, obedecendo a derivada da função, obedecendo nesse intervalo esse primeiro teorema, vai garantir para a gente que temos ali uma das raízes. Segunda fase, o refinamento. O refinamento do intervalo para aproximação da raiz vai ser com precisão prefixada. Então a gente vai analisar qual é o erro permitido, qual vai ser a precisão analisada, para que a gente possa então determinar qual vai ser a raiz. Então x barra aí é a representação da raiz aproximada dessa letra grega, que é usada na representação aqui da nossa referência, que é o livro de Ruggiero. Então, o módulo da função daquela raiz aproximada dividido pelo módulo da função no ponto em si vai ser menor do que essa constante. Observe só o seguinte algoritmo. A gente vai ter o início da função, os dados iniciais, os cálculos iniciais. Vamos supor uma primeira interação, esse K está representando a interação. E aí, partindo disso, a gente calcula a nova aproximação dessa primeira interação. De onde é que vem essa primeira interação novamente? A gente tem o esboço gráfico, e a partir desse esboço gráfico, a gente sugere ali um ponto em que fosse raiz. Essa aproximação é próxima o suficiente da raiz exata? Essa vai ser a pergunta. Se sim, a gente chegou no final, acabou ali. Caso não, a gente retorna para alguns cálculos faz alguns cálculos intermediários e volta para o início para calcular a aproximação. E esses cálculos intermediários é o que justifica o método de Newton-Raphson. O método de Newton-Raphson ele vai acelerar esse procedimento para que a gente tenha menos cálculos intermediários e consiga chegar mais rápido
a uma raiz aproximada e chegar então no cálculo final. Então, no método do ponto fixo, a gente tem que, dada uma função de interação, então aqui a gente tem a derivada dela, e ela vai ser menor ou igual a um valor que é menor que 1, para todo x pertencente àquele intervalo, a gente tem essa condição de convergência. Então, se obedece, a gente tem a garantia de que está convergindo. Quanto menor for o módulo dessa função de interação, mais rápida a convergência. Então, a gente vai estar analisando ali. Essa função de interação vai dizer para a gente se a gente está indo para mais próximo da convergência ou mais distante. Ela vai ser semelhante àquela brincadeira do tá quente, está frio, a grosso modo falando. Método do Newton-Raphson. Ele vai ser, então, um método que acelera a convergência no ponto fixo, né? A gente vai ter um x escolhido lá e vai ter uma sequência de interações em que determinaremos a quantidade desses... o valor desses elementos candidatos a serem raízes da função. E a sequência desses candidatos será dada por x inicial, né, o xk inicial, o x0 inicial, menos a razão entre a função e a sua derivada também aplicada nesse x inicial ou anterior. Então, se o produto entre a função e a derivada de sua função e também a derivada de segunda ordem for contínua no intervalo, onde x é igual, ou melhor dizendo, x é a raiz dessa função, a gente vai poder dizer que existe um intervalo mais refinado que está contido naquele intervalo. Então a gente vai poder ir sempre refinando e buscando essa convergência para a raiz. O algoritmo do Newton-Raphson consiste em alguns passos. Primeiro a gente tem o x0, dado por uma aproximação inicial, mais uma vez lembrando que esse x0 aí será obtido através de uma análise gráfica, de onde possivelmente seria a raiz. Então a gente tem aqui duas raízes, né, com precisões, e a gente vai ter o seguinte: se o módulo, olha só, se o módulo da função aplicado ali for menor do que essa precisão dada, a gente vai ter então que o x barra é igual ao x0 e ele chegou ao fim. Ou seja, é como se já tivesse, se por um acaso você chegou a uma aproximação que obedece aquele erro aceito, né? Aquela determinação pré-fixada, ótimo, já chegou ao fim. Caso não, você vai fazer a primeira interação. Então esse K aqui está representando a primeira interação utilizando x0. Então o próximo x vai ser o primeiro que você escolheu ali inicialmente, menos a razão entre a função e a derivada da função nesse mesmo ponto. Mas ainda nesse vídeo faremos a demonstração do porquê disso aqui, que é o ponto-chave aí para o método de Newton-Raphson. Bom, quinto passo. Se a função aplicada nesse ponto, nesse novo ponto em que encontramos, for menor do que o erro estabelecido, prefixado, excelente, chegamos ao final. Caso contrário, a gente vai ter que voltar a fazer mais interações. Ele ainda diz aqui uma segunda condição: se o módulo da diferença entre esses dois candidatos for menor do que o segundo erro. Então, se você tem dois erros para analisar, você pode estar usando dessas duas formas. Então, caso não obedeça, né, retorna a considerar o x0 igual ao x1 e volta ao passo 4, que é a convergência ali, buscando a convergência das raízes por Newton-Raphson. Para fins didáticos, escolhi então a função quadrática. A gente tem ali as definições já dadas, a ideia é que a gente demonstre o método de Newton-Raphson. Uma função simples poderia ser determinada aí por soma e produto, todo mundo então já sabe quais são as raízes, mas a gente vai mostrar então a eficácia do método de Newton-Raphson. Bom, para iniciarmos, a gente precisa determinar a função de interação. Então eu vou chamar aqui a função da seguinte forma.
6 menos x². De onde é que veio? Bom, vocês já viram o método aí, a definição do método do ponto fixo com outra equipe. Porém, a gente teria o seguinte, uma vez que está igualado a zero, a gente pode simplesmente isolar esse x aqui. Isolando ele, a gente tem ali o 6 menos x². Ok. Outro ponto, a gente precisa saber qual é a derivada da função. Derivada é 2x mais 1. Não vamos nos atentar aqui aos procedimentos da derivada, e sim ao método. Ok, agora a gente vai substituir. Primeiro a gente tem o x0, né? Então, a gente tem 1,5, ok? E a gente vai aplicar na função de interação. Então, temos o 6 menos 1,5 ao quadrado. Isso vai trazer para a gente 3,75. Adonai, mas você não está mostrando o cálculo. Gente, isso aqui é simples de se fazer. Eu poderia ter trazido até o cálculo já pronto, mas a ideia não é essa. Vocês podem verificar aí. Como falei no início do vídeo, eu pulei algumas partes para poder o vídeo não ficar tão longo assim. E olha que eu acredito que esse vídeo já esteja muito longo. Então, substituindo na função, temos o 1,5 ao quadrado mais 1,5 menos 6, que vai dar aí em torno de menos 2,25. Em torno não, dá exatamente isso. E a gente sabe que o xk, ou seja, o próximo, será então xk mais 1, né? Perdão, deixa eu colocar aqui. Xk mais 1 será igual ao xk menos a razão entre a função e a sua derivada. Então a gente tem a função, nós já temos aqui em cima, ok? Se a gente aplicar na derivada, 1,5 multiplicado por 2 dá 3. 3 mais 1, 4. Dividindo menos 12,25 por 4 vai dar aí um valor negativo, só que ele faz o jogo de sinal aqui, né? A gente tem um jogo de sinal e ao somar teremos então o 2,0625. Observe que já está um pouco mais próximo. Quando a gente vai aplicar agora dentro da nossa função de interação, ela vai indicar para a gente se a gente está mais próximo ou mais distante, aquela ideia do quente ou frio, né? De chegar na raiz. E o que é que vai dizer isso? É se ela estiver mais próxima de zero. Quanto mais próxima ela estiver de zero, mais próxima da raiz nós estamos. Então, aplicando esse valor dentro dela, a gente vai ter aí 1,7461. Olha só, já está mais próximo de zero, então a gente está mais próximo da raiz. E o resultado aplicado na função é o 0,3164. Então a gente já consegue perceber que realmente estamos bem próximos de menos 2,25, já estamos em 0,3164, né? Então está bem próximo ali. A próxima interação agora, realizando novamente o método, né, voltando no algoritmo para o passo 4, é calcular o próximo x. Então a gente vai ter o 2,0625 menos a função, que foi a razão, né, entre a função e a sua derivada. A função foi 0,3164 e a sua derivada ali, que é o 2x mais 1. Ao fazer isso, encontramos 2. Vou colocar aqui essa quantidade de zero só para ficar bonitinho. Vou até melhorar o primeiro, só para ficar todo mundo com 4 casas decimais bonitinho. Bom, ao fazer isso, temos então, aplicando na função de interação, obtemos 2 também. Olha só que interessante, ele subiu, ou seja, a partir daqui a gente já não está mais se aproximando da raiz. Se a gente não está mais se aproximando da raiz, ou a gente errou o intervalo, ou errou algum procedimento, então chegamos na raiz. Ao substituir na função, 2 ao quadrado mais 2 menos 6, isso realmente dá zero. Então aqui a gente tem
zero. Então, através de Newton-Raphson, chegamos em duas interações na raiz, tá bom? Vamos agora para a demonstração. Ok, gente, não sou nenhum mestre das demonstrações, então iremos lá. A gente vai supor o seguinte, vamos ter uma função de interação da seguinte maneira, né? O φ de x igual a x mais ax vezes a função de x. O que é que acontece? Ao calcularmos a derivada, a gente vai ter então a regra da cadeia. Eu vou colocar aqui o ponto de inicial em preto mesmo, mas o desenvolvimento eu vou deixar em azul. Então a gente vai ter então que a derivada será o deriva conserva a deriva, né? Então 1 mais a linha de x vezes a função de x mais ax multiplicado pela f' de x, a derivada, né, de primeira ordem. O que é que acontece? Como a gente está considerando ali o valor de x buscando a raiz, então a gente vai ter o seguinte, substituindo a raiz em cada um desses casos, teremos f' de mi. Eu sempre erro a pronúncia dessa letra, eu vou chamar de letra grega. Então, 1 mais o a' da letra grega vezes a função da letra grega mais e o que é que acontece aqui de interessante? Vou destacar ela aqui, ó. Nossa, deixa eu melhorar aqui a representação dela, porque senão vai ficar ilegível. Então substituímos ela aí. O que é que acontece aqui de tão interessante assim? Essa galera aqui vai dar zero. Mas por que, dona, vai dar zero? Porque ela é raiz. Se ela é raiz da função, a função por si só deu zero. Então, um produto de zero por qualquer coisa vai dar zero. Então, a gente passa a ter a seguinte. A derivada será 1 mais vezes f'. Ok. E aí temos mais uma coisa interessante. A gente está buscando um valor em que o módulo dessa interação seja o mais próximo de zero possível. Então a gente pode supor que deu zero. Supondo que deu zero, a gente vai ter então o seguinte. Vou pegar aqui já uma setinha aqui, olha. Supondo que deu zero, a gente tem que zero é igual a 1 mais o produto de A pela derivada da função. Ok. A gente agora pode simplesmente isolar A. E isolando A, chegamos que o A é igual a menos 1 sobre a derivada da função. Deixa eu melhorar aqui. Tá, dona, e agora o que é que a gente faz a partir daí? A gente substitui na primeira. Substituindo na primeira, a gente vai ter o seguinte, eu vou fazer cá do lado e vou retomar a cor preta para mostrar aqui outro passo. A gente vai ter que φ será igual a x mais, no lugar do A, colocaremos então
Vou abrir aqui um parêntese, tá? Copiar esse cara aqui, para não ter que copiar de novo. Copiar. Colar, não me chame de preguiçoso. Vou fechar aqui o parêntese. Multiplicado pela função de x. Mas nesse momento aqui, a gente pode pegar e pensar sem ser o mi mesmo. Pensar apenas no x, né? Porque é o valor aproximado ali da função. E fazendo então a distributiva, a gente vai ter aí as formas de interação do x. A gente vai ter então que o xk mais 1 é igual ao x0 ou xk, melhor, né, manter a representação, menos a função de x sobre a derivada. Tá ok? E esse é o que a gente usa lá no método de refinamento, no refinamento de Newton-Raphson. Tá bom? Forte abraço, galera!